Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes! Está entrando no ar mais um episódio do seu, do meu, do nosso podcast do Historiante, o seu podcast sobre as ciências humanas. Aquele podcast que assumiu um compromisso com você de te ajudar a entender o mundo louco em que a gente vive, do passado ao presente, do presente ao passado. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado, como sempre, dele que tem um soviete montado na Vila Eduardo, o seu Kleber Roberto. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tô vendo aqui umas notícias bem interessantes aqui, que eu acho que não é fake news não, mesmo sendo algo assim que envolve ter macarrão e eleições, mas eu acho que não é fake news não. E lá, de Sampa, bem distante de nós, está a senhora Catiane Bispo. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Kleber, tô achando que tá rolando fake news sim, mas vamos ver, né? Vamos tentar descobrir isso ao longo do podcast. Rapaz, a gente fala fake news, infelizmente, eu tive acesso à música da Melody, Fake Amor, e toda vez que alguém fala fake news, me vem na cabeça, fiz um fake amor. Vocês já ouviram essa música, gente? Não. Maravilhosa a música. Ai, meu Deus do céu, ok. Os falsetes são o ponto alto da música. Com certeza. Então, minha gente, estamos aqui reunidos mais uma vez em clima de oração, com alegria nos olhos e sorriso nos lábios para falar sobre mais um conteúdo instigante que eu acho que vai fazer com que você que nos ouve pense um pouquinho sobre tanto o Brasil quanto o mundo, porque nós vivemos a era da conectividade, estamos no mundo digital e hoje é dia de falar sobre um tema que tem tudo a ver com esse processo, que é guerra de informação e quais são os impactos dessa guerra na nossa democracia, não só no nosso país, mas no mundo inteiro, né? Guerra de informação é aquela guerra onde as narrativas estarão em disputa e aonde quem conseguir produzir mais conteúdo, mais informação, seja verdade, seja mentira, e conseguir abafar ou desmoralizar o seu adversário, acaba vencendo. A gente vai entrar nesse detalhe daqui a pouquinho, né? Vamos para o nosso editorial. Esqueça as armas de longo alcance, os tanques de guerra altamente carregados e prontos para destruir tudo pela frente e até mesmo os armamentos nucleares tão temidos por todo mundo. A guerra agora é ideológica, digital e mata os inimigos não fisicamente, mas moralmente. Estou me referindo à guerra de informação, uma estratégia completamente distinta do tradicional embate físico entre os adversários. E fique na tranquilidade, o Historiante não se tornou um podcast de guerras. Aqui na casa já tem um podcast, é o Correspondente de Guerras do seu Kleber Roberto, você pode ouvir aí no seu agregador preferido. Quando falamos em guerra de informação, estamos falando sobre o uso de conteúdo, sejam informações reais ou falsas, utilizadas com o intuito de controlar grupos sociais ou uma sociedade inteira, desmobilizar ou mobilizar pessoas em torno de um ideal e mesmo destruir a imagem de alguém. O governo pode utilizar esse tipo de guerra assim como um grupo terrorista. A guerra de informação é versátil e suas consequências são, obviamente, perigosas. Ao longo da nossa história, esse tipo de tática foi utilizada largamente, por exemplo, nos regimes ditatoriais como o Estado Novo e a ditadura de 64 a 85. O DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda de Vargas, por exemplo, era responsável por fazer uma guerra de informação no sentido de criar uma identidade nacional em torno do político gaúcho, suprimindo qualquer narrativa que mostrasse algo negativo sobre ele. No regime de 64, as leis que instituíram a censura aos veículos de comunicação impuseram a instalação de um funcionário chamado de censor nas redações de jornais, controlando tudo que seria exposto à população. Mas e hoje, num mundo conectado e digital, onde qualquer pessoa pode postar o que quiser, quando quiser
Como grupos poderiam controlar essas informações? O que podemos ver sobre isso é a mudança da lógica de controle. Ao invés de controlar o que sai, esses grupos utilizam-se de um fluxo de informações que, sem qualquer controle, consegue abafar qualquer informação contrária. Ou seja, com uma enxurrada de informações, falsas geralmente, governos, grupos ou organizações conseguem abafar as vozes em contrário, impondo sua narrativa sobre os adversários. Sobre isso há inclusive um conceito, fire hosing, literalmente uma mangueira de incêndio, jorrando em volume e velocidade uma série de notícias sem compromisso com a realidade. Vamos dar um exemplo. Para desviar a atenção para sua inabilidade intelectual ou sua péssima dicção, certo candidato à presidência em 2018 começou a veicular uma mentira como se fosse verdade, de que havia uma tentativa de implantação de um, entre aspas, kit gay nas escolas do país, mostrando um livreto sem qualquer conexão com o que falava. O que foi que aconteceu? Virou viral, meme, posts com o conteúdo foram compartilhados monstruosamente, o WhatsApp de milhões de pessoas recebeu cópias do suposto kit e a mentira tornou-se verdade. Este é apenas um exemplo do uso dessa tática na guerra de informação. E aí eu pergunto para vocês, meus colegas de bancada, como é que vocês avaliam os impactos desse tipo de guerra para as democracias aqui no Brasil ou no mundo aí? Vocês, quem sabe, que vocês escolhem onde é que vocês querem comentar. Bom, quem curte e acompanha o Historiante pode nos ajudar a manter o projeto, não é mesmo, seu Kleber? Isso mesmo. Você pode ajudar o Historiante de uma forma bem fácil. E faz como? Vai lá no nosso Apoia-se. O link é apoia.se/historiante. E além de estar contribuindo com o Portal Historiante, você também vai ter uma série de vantagens, como fazer parte do nosso grupo secreto no Facebook, fazer parte também do sorteio mensal de livros. Olha só quantas vantagens para você. E tudo isso a partir, olha só, de R$4, que não dá nem para pagar meio litro de gasolina nesse ano agora de 2022. É tão pouco para você, mas é muito aqui para o Historiante. Vá lá no nosso Apoia-se e contribua. É isso aí, o link tá na descrição desse episódio. Não, isso vai ser desastroso se não tiver um controle, porque é algo que se torna muito presente na vida das pessoas, porque esses meios de comunicação, as redes sociais, como por exemplo o Facebook, as redes do Meta, o Telegram, eles têm um alcance muito grande, um alcance assim expressivo, até mesmo maior que os próprios meios de comunicação tradicionais, como jornais, telejornais. E dentro desse mundo conectado, essa atitude de se jogar notícias para que seus seguidores, outras pessoas que estão ali conectadas acabem fisgando isso aí como notícias verdadeiras, acaba sendo algo muito, digamos, fácil e muito prático para essas pessoas, porque, como dito, essa conectividade vai fazer com que essas pessoas acabem sempre recebendo essas notícias. O algoritmo vai forçar a pessoa a ver aquilo ali. A partir do momento que você der um clique ali, opa, essa notícia aqui sobre política, você der um clique ali naquela notícia dentro de uma rede social, acabou. Você vai começar a receber a enxurrada. E dentro dessa estratégia, como já dito por Pablo, que a gente até pesquisou aqui no site, no vice.com, sobre essa questão da fire hosing, que é essa mangueira de incêndio que vai jorrar essas informações, é algo que dentro dessa estrutura, quem tiver... Fire hosing. Oi? Fire hosing. Isso. O seu inglês é bem melhor que o meu. Eu estou ainda aprendendo essa dicção. Sou mais o russo, que realmente é mais próximo que o português. Nessas pronúncias aí, diferenciadas. Mas nessa questão dessas enxurradas de notícias, desses bots, quem tiver melhores condições financeiras vai ter mais acesso a conseguir fazer isso.
tanto jogar as notícias que sejam verdadeiras, como também as fake news para tentar desmoralizar ou destruir a reputação de determinados políticos. Só que o problema está exatamente aí, porque os meios de controle eles acabam deixando passar muita coisa. Muita coisa vai acabar passando e dentro disso que vai passando acaba destruindo muitas vezes os processos democráticos eleitorais. Os Estados Unidos conseguiram reverter isso a muito custo. Realmente a muito custo conseguiram tirar Trump e colocar Biden. O Brasil vai ser outro grande desafio. E um desafio eu acho que ainda pior, porque aqui a esquerda, os partidos de oposição, eles infelizmente não conseguiram aprender a usar as redes sociais. E isso aí é muito importante, porque a direita conseguiu aprender e vai utilizar muito isso como uma ferramenta dentro não somente desse processo eleitoral agora em 2022, mas em todos os outros que vão ocorrer. Uma das coisas que sempre me vem à cabeça quando a gente fala sobre o que é notícia, né? O que é informação, quem detém essas informações, eu sempre me pergunto por que algumas narrativas têm mais espaço e outras não, né? Bobbio falava que um grupo social, né, em defesa de outro grupo social ou de uma comunidade, ela precisa ter uma ética diferente de análise. Então, assim, quando você cria uma narrativa, quando você tem um norteador de notícias de o que está por detrás daquela narrativa é o que a gente precisa analisar com bastante cuidado e frieza, né? A gente, que eu digo, porque somos cidadãos, né? E cidadãos tem suas responsabilidades quanto aos rumos se dá na sua cidade, no seu município, no seu estado e país. Então, a lógica do Estado, né? A lógica de concepção de um cidadão tem que ser essa. Faz sentido aquilo que está sendo falado? A democratização, né, do acesso, de modo geral, nos deu uma baita oportunidade de trazer novos nomes, né, e vozes também, para a gente poder estar analisando. Só que isso trouxe também outras questões, né, que são as notícias falsas, né, as famosas fake news. Então, sempre que se tem um bombardeio de notícias como a gente vive, né, a gente acessa as redes sociais, tem o que o Kleber acabou de trazer referente aos algoritmos. Quem determina o que entra ou não em voga, né? O que entra ou não como destaque? Que narrativa é essa que estão querendo nos contar? Então, vale nós, como cidadãos, com senso crítico, analisar tudo isso. Obviamente que os meios de comunicação, principalmente no Brasil, eu vou falar porque é o que a gente acompanha mais de perto, eles atendem a um determinado grupo seleto de cidadãos, né? De pessoas que têm uma grande influência, né? Que tem equipes e equipes de lobistas, né, de advocacies, justamente para trazer algumas narrativas à tona. O preço da gasolina, né, vamos colocar um exemplo. O preço da gasolina se tornou muito mais destaque no absurdo que foi o preço, justamente porque a guerra do presidente com a Petrobras, do que necessariamente o custo que está tendo para o cidadão, né? Então a notícia se tornou muito mais um ato político contra o presidente e uma instituição, né, a Petrobras, do que necessariamente o custo para o cidadão, né? Quem tá ditando essa narrativa, né, que é contra o Bolsonaro e não a favor do cidadão? Por que o cidadão não pode ser o destaque das notícias e trazer as insatisfações referente a isso? Porque isso pode ser daqui a pouco, mais adiante, voltar-se contra o que eles querem contar nas eleições. Então, o uso das narrativas, né, a defesa do que esses grupos falam é o que me chama bastante atenção, né, porque tende a chamar mais atenção para eles falar que o presidente está errando, né, que o presidente está em guerra contra uma empresa nacional, do que necessariamente para falar como o brasileiro tem sido onerado com um governo tão desastroso. Então, a narrativa é sempre com o governo, não o que a população está passando. E isso é um enfoque dado pela mídia. E a gente pode citar outros exemplos também, né? Quando era na presidenta Dilma, né? Falar do estoque de vento, como eles fizeram tudo parecer ridículo, como fizeram ela parecer inapta para exercer o cargo. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente analisa essas narrativas desses meios de comunicação, né, desses influencers, porque eles têm um poder muito grande. Justamente. E aí cabe a nós aqui tentar
fazer com que o nosso ouvinte compreenda o que é esse processo, né? Pode ser que o título Guerra de Informação pareça algo muito distante, mas na verdade não é. A Guerra de Informação, ela tem como palco principal hoje em dia as mídias sociais. Esse termo ele foi cunhado por 2 pesquisadores norte-americanos. O nome do trabalho, né, foi um artigo publicado em 2016, é The Russian Firehose of Falsehood Propaganda Model. Ele foi elaborado por um think tank norte-americano. Think tanks, think tanks, a pessoa tem que hablar em inglês. É uma instituição que tem como responsabilidade, como objetivo, construir conteúdo sobre algo que interesse os seus financiadores. Nesse caso, a Rand Corporation foi quem financiou esse projeto. Os autores do artigo, que são a psicóloga social Miriam Matthews e o cientista social Christopher Pohl, eles analisaram como a propaganda russa ela se utilizava de uma mangueira de mentiras, observando 4 elementos principais, 4 aspectos principais. O alto volume de conteúdo, a produção rápida, contínua e repetitiva. Terceiro aspecto, sem comprometimento com a realidade. E o quarto aspecto, sem consistência entre o que se diz entre um discurso e outro. Basicamente, essa mangueira de informação, e firehosing é mangueira de incêndio, ela jorrava esse alto volume de conteúdo produzido freneticamente, sem compromisso com o que era real ou o que não era, e sem consistência entre os discursos, para fazer com que as pessoas meio que acreditassem naquela realidade que estava sendo construída. Só que aí existe um paradoxo até nesse mesmo conceito, porque os autores, eles meio que não querem ou não queriam que o conceito fosse aplicado para a própria política norte-americana. Eles achavam que isso não poderia acontecer nos Estados Unidos, porque é uma democracia muito bem consolidada, enfim. Só que essa reticência deles de falar sobre isso tem muito a ver com o fato deles terem sido financiados por um órgão norte-americano. Mas se você for parar para pensar, o que aconteceu com Trump foi clara e evidentemente a estratégia de firehosing, de você despejar uma série de informações, muitas e muitas vezes falsas, com o intuito de mobilizar as pessoas a pensarem como Trump queria. No Brasil, não tem como fugir do Brasil. Então, ouvinte querido, ouvinte querida, que curte o presidente do Brasil, infelizmente a gente vai ter que falar mal dele. O próprio Bolsonaro fez esse processo de firehosing, como Catiane já explicou aqui anteriormente. E essa ideia de disseminação dessas mentiras e dessas desinformações, ela tem um claro intuito, que é o de reforçar a imagem de Bolsonaro ou levantar uma cortina de fumaça para que as pessoas não prestem atenção nas coisas que estão acontecendo. E aí eu devolvo para vocês, meus amigos, perguntando o seguinte: vocês acham que esse tipo de técnica permanece sendo eficaz agora em 2022 ou vocês acham que ela teve prazo de validade em 2018? Não, com certeza é válida. Com certeza. Porque, como a gente já comentou várias vezes aqui em outros podcasts, em outros momentos, a gente vive na época da pós-verdade, que eles vão pegar pelas questões sentimentais. Você vê a campanha não é promessa, não é fazendo propostas, não, vamos investir na infraestrutura, vamos investir no abastecimento de alimentos, no abastecimento de combustíveis para baratear o preço. A proposta de campanha é qual? É a luta do bem contra o mal. Isso daí é nítido que já faz parte da guerra de informação. Já vai fazer parte ali daquela guerra para tentar engajar pessoas religiosas nisso aí. Ai, não, vão tentar evitar que o demônio do comunismo consiga dominar o país, tal, não sei o quê. E vai ser isso que eles vão utilizar. Vai ser exatamente essa ferramenta do sentimental. E a esquerda tem que se ligar exatamente nisso, nesse ponto. Não somente a esquerda, qualquer partido de oposição. A gente fala esquerda, mas qualquer partido de oposição, porque o que está aí se tornou algo assim
daquela extrema-direita Os mais suja que democratas, né? existe. A gente colocar como os democratas, né? Os Qualquer democratas pessoa que defenda a precisam ficar. democracia vai ter que ter cuidado nesse momento, porque eles vão tentar utilizar qualquer argumento, qualquer coisa para dizer, tá vendo? Vai ser essa luta, a luta do bem, a luta de quem pode, a luta da sociedade de bem contra o mal, contra o comunismo. Eles vão utilizar essa ferramenta e vai ser muito utilizada nessa eleição. Algumas falas do Bolsonaro me lembram muito Luís XVI, né, gente? Não lembra vocês? Eu sou o Rei Sol, né? Se Deus me colocou aqui, só Ele tira. Deus acima de tudo. Né? Vamos salvar o país, né? Deus acima de tudo. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Vamos salvar o Brasil da ameaça comunista. Esses discursos, né? Esses discursos são, analisando de fora, muito isso que o Kleber trouxe, né? Existe um inimigo aqui. Eu sou a representação do mal e vou salvar vocês. Inclusive, a política brasileira é baseada nisso, né? Pensa que a gente é uma república muito jovem. Poucos presidentes, desde a nossa Constituição como república mesmo, poucos presidentes conseguiram terminar os seus mandatos. A gente não chega assim. Salvo engano, a gente chegou a 4, depois eu confirmo. Então isso significa como a gente é instável politicamente. Se a gente pensar por esse aspecto, a gente vê que o Brasil, ele ainda é feito de patrimonialismo, né, de favorecimento com o bem público. E esses salvadores da pátria, como foi o Moro em algum momento, como foi o Bolsonaro em outro momento, são figuras míticas, né, que surgem justamente para dizer vamos salvar o Brasil e tirar e mudar tudo isso que está aí, né? Então esse personalismo na política é algo muito negativo, porque o brasileiro ele não vota por consciência, principalmente de classe e do que está sendo proposto nas campanhas. Ele vota por, eu gosto dele, ele é legal. Ou Fernando Collor, eu gosto dele, ele é bonitinho, né? Ele parece um rapaz apresentável, de boa família, né? Então eu vou votar nele. Agora, só fazendo um adendo sobre o que você falou, Pablo, sobre a questão dos Estados Unidos. Assim, os Estados Unidos está acima de tudo, né? Então não tem por que eles se incluírem nessas narrativas, afinal de contas, eles são, né, o exemplo do que é uma democracia. Tanto é que o Capitólio nos trouxe uma lembrança vaga do que é ser uma democracia de verdade, né, gente? Usando também um pouco desse deboche para falar do Capitólio, o Capitólio é um dos exemplos do que uma narrativa inflamada e de um discurso repetido e de uma mentira repetida várias vezes, como ela ganha força. O Trump simplesmente se isentou, disse, não fui eu, né? Eu não tive participação nisso, mas ele foi um grande inflamador, inclusive ele soube atiçar muito bem os gatilhos para inflamar esse pessoal, né, esses seguidores dele, né? Porque não eram eleitores, seguidores, assim como o Bolsonaro tem os seguidores dele também. Mas só trazendo um pouco do que foi falado dos Estados Unidos é um dos países que tem, aí sim a gente tem os dois lados, né? Então os democratas e os conservadores, né, os republicanos, que muitas das vezes eles se confundem entre si, né? Em alguns momentos as propostas de um são muito parecidas com as dos outros, né? Então, se você é uma democracia que está falando pelo povo, você teria que ter vozes, né, e propostas diferenciadas, né? Não só apenas por uma camada da população norte-americana. Então, assim, a informação, ela é poder, sim, né? Mas uma mentira é uma arma muito útil, né? Então a mídia norte-americana sabe fazer isso. Então a mídia norte-americana em Hollywood sabe muito bem disso, né? Como a informação é poder, como uma arma útil, né? A usar a ficção para justamente mostrar essa imagem de que nós somos um país totalmente estabilizado, democrático e somos um exemplo para o mundo. Me diga uma coisa, Lídia Verônica, qual é o melhor lugar para ouvir podcasts? O melhor lugar para ouvir podcast, pra mim, é na cama. Mas pra todo mundo, é o Orelo. Com certeza. Além de tudo, o Orelo nos remunera. Cada clique seu ajuda o nosso projeto a crescer. Então quer dizer que só de a pessoa ouvir, dar o play lá nos episódios, isso já nos ajuda? Nem precisa a pessoa pagar? Exatamente. Se você não pode ou não tem interesse em ser um apoiador, mas acha o nosso projeto legal, vai lá no Orelo e dá essa força pra gente.
O que eu quero falar é justamente nesse sentido, né? Muitas vezes não, todas as vezes, né? Os norte-americanos, eles não se colocam, eles não vestem a própria carapuça, porque acham que não serve neles. Mas, na verdade, principalmente essa questão do firehosing, isso está presente lá. E aí, tem um artigo do Le Monde Diplomatique chamado Firehosing porque fatos não vão chegar aos bolsonaristas, que tem uma parte que fala sobre uma análise que um antropólogo chamado Piero Leiner, ele é antropólogo e estrategista militar. Ele vai estabelecer o início desse processo bolsonarista desde 2013, quando ele começa a fazer essa tática do firehosing, principalmente naquele movimento que a gente falou em off aqui, acho que a gente nem gravou, sobre gravou no podcast secreto, sobre a questão dos movimentos pelo impeachment de Dilma Rousseff. E aí o Bolsonaro vai se aproveitar disso para começar a disseminar informações falsas que lhe beneficiassem. O Leiner vai chamar isso de guerra híbrida, né? Porque o que Bolsonaro vai fazer é um jogo de informação e contra-informação, uma estratégia que vai beneficiar e muito o Bolsonaro, como a gente já falou antes, né? A questão não é Bolsonaro em si, mas como essa estratégia ela pode ser danosa a partir do momento em que ela constrói, enfim, uma série de mentiras, narrativas mentirosas, e que vão acabar influenciando a sociedade e causando mal à sociedade, né? Porque eu não sei vocês, mas eu avalio o firehosing como uma estratégia muito danosa para uma democracia. Não só uma democracia, mas como as relações internacionais, né? Porque o que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, para além da questão da guerra em si, das mortes que estão acontecendo, é a guerra de informação. Tanto um país quanto o outro estão trabalhando na ideia de controlar as informações que são veiculadas, transmitidas para o mundo lá fora. Obviamente que cada um tentando mobilizar o máximo de apoio possível, tanto dentro do país quanto fora do país, né? Recentemente saiu a notícia de que o bilionário Roman Abramovich, que era dono do Chelsea, teve que entregar as ações que ele tinha no clube inglês, porque, enfim, ele viu que tinha conflito de interesse porque ele era um russo em país europeu e precisava ali, de certo modo, se retirar para se resguardar e resguardar até o próprio clube. O Abramovich, saiu uma notícia de que Abramovich tinha sido envenenado. Essa notícia foi amplamente veiculada, em especial com fontes ucranianas que reportaram isso. O Kremlin, o porta-voz do Kremlin, que é o Dmitry Peskov, ele vai falar que isso é mentira, ele não foi envenenado, o que ele tinha era um resfriado, se não me engano, algum problema respiratório, enfim, e que nada disso era verdade. Esse negócio saiu até no The Wall Street Journal, né, que publicou que o Abramovich estava com sintomas de envenenamento no início de março. E isso aconteceu após ele ter participado das tentativas de acordo entre os dois países. O Abramovich está lá, ele não é membro de nenhuma delegação, ele está lá como voluntário, mas o pessoal está dizendo que ele está participando tranquilamente. Principalmente a delegação russa fala isso, né? Abramovich está participando normalmente das reuniões, sem qualquer problemas a mais. Mas isso já gerou uma disputa, já gerou uma celeuma, né? Quando você divulga, os russos envenenaram o Abramovich, isso já causa um efeito, mesmo que a mentira seja desfeita. E aí lembra muito a questão das fake news do Bolsonaro. Quando as fake news eram disparadas, o que acontecia? Muita gente comentava, compartilhava, fazia vídeo, tirava onda, só que o estrago já estava feito, a mentira já tinha sido espalhada. E a mentira se espalha mais rápido do que o desmentido. Isso acontece muito. Aí, de outro lado, a mídia russa vai fazer uma acusação dizendo que nazistas ucranianos é que estavam por trás do massacre em Bucha. Eles vão lançar essa ideia. O massacre em Bucha, que se pronuncia Bucha, né? Vamos tentar falar certinho. Bucha é uma cidade que fica a menos de 30 quilômetros da capital Kiev. E Bucha foi alvo de uma execução de uma série de civis, uma cena desoladora, corpos estendidos no chão, uma cena desoladora. A mídia ucraniana já repassou que foram soldados russos que, na retirada de Bucha, massacraram essas pessoas, no total de 280 pessoas, enfim, corpos estirados, valas comuns pela cidade inteira. Já Moscou, na verdade, afirmou que não. O que aconteceu foi que o batalhão de Azov,
que é declaradamente uma organização paramilitar liderada por Sergei Korochich, que é conhecido como Botsman, né, um dos líderes neonazistas ucranianos. A mídia russa diz que foi o batalhão de Azov que fez isso, que o batalhão de Azov que executou esses civis para incriminar os russos. E aí o que acontece nesse meio tempo? Enquanto civis morrem, enquanto pessoas perdem a vida, estão lá os dois países disputando qual narrativa vai ser a vitoriosa e que vai mobilizar mais pessoas em prol da sua causa. Então, é um dos reflexos dessa guerra midiática, dessa guerra de informação. Um dos reflexos que mostra como essas questões elas são bastante problemáticas. E só para deixar claro, tanto a mídia russa quanto a mídia ucraniana passam por um processo de censura do conteúdo. Tem uma matéria do dia 28 de março, lá da UOL, que diz que o jornalista André Leon, que estava na cobertura da guerra, né, lá no front, ele teve que sair do país porque o governo ucraniano queria censurar ou controlar a atividade de jornalistas lá no país. O próprio Volodymyr Zelensky, eu acho que vocês já estão ligados, né? O Zelensky, ele toda vez que ele não aparece de qualquer jeito. Ele aparece sempre vestido com roupas, bem simples, com aquele rosto bem sério, né? Demonstrando que está concentrado. Ele caminha pelas cidades para demonstrar que ele está vivo e mostrar a destruição. Ele está ali construindo uma imagem sobre si que, de certo modo, também é uma estratégia para angariar pessoas para concordarem com a causa deles, né? Para se sensibilizarem com a causa deles. O que é que vocês acham disso? O Zelensky, ele tá claramente usando um apelo à figura heróica dele, né? As roupas que ele tá usando, né? Deixou de usar a roupa mais rebuscada de um presidente para colocar uma roupa simples, um semblante mais sério, né? Quando você falou, Pablo, um discurso mais emocionado, dizendo que a população ucraniana não vai aceitar a influência russa, nós vamos resistir, nós somos uma nação unida, quando na verdade os jornalistas que estão acompanhando de perto vê que são vários grupos que estão lutando. Eu fiz uma pergunta e eu acho que vale muito a gente ter essas reflexões essa semana sobre a guerra na Ucrânia, que é os soldados russos estão lutando contra quem? Porque o que a gente sempre vê, pelo menos nas narrativas da mídia, é que os civis estão lutando contra os russos, certo? A gente vê poucos soldados ucranianos. Então, assim, quando você coloca os civis para lutar contra os russos, a narrativa que você conta é: a Ucrânia está lutando por cada pedacinho do seu território. Então, assim, essa narrativa, né, inclusive reiterada pelos grandes veículos de comunicação, também é uma narrativa disso, né, da postura de herói dos ucranianos, né, por mais nebuloso que pareça com quem é que os russos estão lutando. Não estou negando que os civis estejam no front, mas quem são esses civis que estão tão acalorados defendendo o país? São só os ucranianos que estão defendendo o seu território ou existem grupos infiltrados que talvez a Ucrânia não queira que fique tão evidente pra gente? Eu não estou dizendo que se justifique uma guerra, a morte de civis, nem invasão, nem o uso da força, como a Rússia tem feito, mas o que eu estou querendo dizer é que tem cenários nebulosos que a grande mídia não mostra pra gente. Então, qual é a narrativa que querem nos contar sobre isso? O Maquiavel, muito atrás, assim, no século XV ainda, falava que a política é um jogo de paixão, né? Então os interesses podem ser opostos, mas a dissimulação é muito comum. Inclusive é uma das regras essenciais, seja em tempos de paz, seja em tempos de guerra. Então, obviamente que ter muitos jornalistas, né, muitos veículos divulgando a mesma mensagem, a mensagem passa a ser única, né, é uma história única que você conta. Mas e o outro lado também? A gente tem as informações do outro lado. A Rússia faz isso, a China faz isso, os Estados Unidos faz isso, o Brasil faz isso. Então, é só para dizer, eu acho que é importante a gente pensar que o poder da mídia que tem, né, da formação de opinião, de como você bombardeia as pessoas com uma informação totalmente enviesada e não deixa com que as pessoas formem as suas opiniões sobre isso. Então a dissimulação vai existir, os ataques vão existir sempre, né? Então é sempre preferível que você ataque do que se defenda, porque que você está assumindo culpa, né? Então a Rússia está sendo muito rechaçada em todos os meios, mas é interessante a gente pensar como o enviesamento da informação, né, da notícia, forma uma opinião a respeito de um tema
e como isso não fica, né, à mercê do próprio espectador, do ouvinte, do leitor, para ele formar sua opinião. A informação vem pronta, e que se você está contando algo diferente, você não é bem-vindo aqui. Realmente a gente está diante de uma guerra, essa guerra da informação, que é muito clara, muito nítida nesse momento. Acho que é uma das primeiras, se não a primeira guerra em que o próprio soldado ele tem condições de filmar o próprio combate e mandar para milhares de pessoas através das redes sociais, através dos smartphones. E dentro disso acaba surgindo muitas coisas que são utilizadas pela própria mídia como fonte de se fazer aquela guerra da informação. Como bem já dito, agora o Ocidente vai fazendo essa guerra de informação contra a Rússia. Como a gente já ressalvou, a gente não é a favor da guerra, que vai trazer toda essa destruição, essas atrocidades contra civis, contra pessoas inocentes, que não tem nada a ver com aquele conflito. Muitas vezes não sabe nem direito por que está sofrendo aquilo ali naquele momento da vida. E o Ocidente acaba utilizando isso como uma ferramenta para isolar a Rússia. Uma dessas ações é essa com relação aos bilionários russos. Vocês percebem, né, que os noticiários sempre citam eles como oligarcas, o oligarca russo, porque essa palavra oligarca ela vai trazer aquela conotação de pessoa que é ruim porque ficou rico através de coisas ruins, vai ser alguém que ficou bilionária fazendo coisas erradas, vai ser gente que vai estar ali centralizando todo o poder, todo o dinheiro, sempre vai trazer essa mensagem. O oligarca vai trazer essas conotações, digamos, mais pejorativas, mas são pessoas bilionárias, assim como é o Jeff Bezos, é o Elon Musk, é o Bill Gates. Então a gente vai chamar também essas pessoas de oligarcas norte-americanos? Poderia chamar também, porque são pessoas que ficaram ricos através do sistema, têm monopólios com relação a determinados produtos e teve que ter guerras para que esses monopólios acabassem sendo derrubados, e tem controle sobre a mídia, sobre os meios de comunicação, sobre as redes sociais. Elon Musk mesmo comprou parte das ações do Twitter. Para quê? Porque é bonzinho? Não. Para ter controle sobre uma das principais redes sociais do mundo, para fazer com que ela venha a futuramente, caso ele consiga entrar no conselho do Twitter, a própria rede social venha a vangloriar coisas que ele venha a fazer. Há uma pessoa dessa no oligarca, não? Só oligarca em situações de guerra é algo bem complexo, é algo bem que a mídia ocidental está fazendo bem. E aliás, essa guerra é algo que eu acho que eu até comentei anteriormente, não sei se foi um podcast secreto, não sei se foi até nos bastidores, é uma guerra em que o único pessoa que está saindo aí com um sorriso de orelha a orelha é os Estados Unidos, porque isolou um inimigo, a Rússia, criou uma crise humanitária, no caso dos refugiados ucranianos, que estão indo para várias nações. A Ucrânia não iria entrar em uma guerra se não tivesse tido alguma proposta ali de fazer parte da OTAN, tal, teu apoio, recuperar a Crimeia da Rússia. Isso vai fazer parte de um jogo, e os Estados Unidos são especialistas em fazerem isso, dar rasteira em vários países. Aí tem essa parte, né, de isolar um inimigo, criar uma crise dentro de outro país, criar uma necessidade de rearmamentar toda a Europa, e aí um dos principais vendedores de arma é quem? Estados Unidos. E Estados Unidos agora que vai vender combustíveis para a Europa, para tentar acabar com essa dependência tão grande dos combustíveis, do petróleo russo, com relação à Ucrânia. Ou seja, se fosse um meme, essa situação dos Estados Unidos seria aquele meme do Stonks, né? Que tá lá aquele bonequinho com o tracinho das ações subindo. Só que aí não foi um Stonks sozinho não, foi um Ultra Mega Hyper Blast Stonks, porque conseguiu dar um strike supremo com relação à política e com questões econômicas. E tudo isso através de um conflito em que está matando inocentes, está causando um desastre em um país e, logicamente, repetindo, isso daqui, como já dito no podcast sobre a questão da OTAN, na Minipédia, a gente sabe que a OTAN, ela surgiu para combater a União Soviética. A União Soviética acabou. E para que ter a OTAN? Para que continuar com a OTAN? Para combater os inimigos. E agora os Estados Unidos não têm a coragem de fazer uma guerra total, logicamente contra a Rússia, e está utilizando outras nações. Bem,
se alguém, algum defensor de alguma coisa estiver ouvindo isso aqui, vão ser cancelados agora. A gente foi cancelado, viu? Culpa é minha, mas essa é a realidade. Só é botar ali os papéis na mesa que vocês vão ver. Eu vou escolher aqui o comentário para falar do arroba, não sei como é o nome dele, né, mas é Arcomas, Mars com RS no final. Ele diz que na guerra você precisa escolher em qual mentira vai acreditar. Mas será que só na guerra? Não só na guerra, né? A narrativa, volta a falar de novo, até repetitivamente, né? A questão da narrativa, né? A política, né? O cenário é sempre jogo de paixão e interesse oposto. Então, você vai contar a sua versão e vai contrapor a sempre do oponente, né, ou do adversário, no pior sentido da palavra. Então, eu achei bem interessante essa colocação, né, você vai acreditar em que mentira, ou em que defesa você vai acreditar. Então, eu achei bem, bem interessante. Não, mas essa que é a condição mesmo que está ocorrendo agora, nesse conflito. Essa questão dessa, digamos, guerra de informações. E isso, como já dito, é algo que está ocorrendo agora e vai se perpetuar por muito tempo, viu, gente? Viu, ouvintes aqui do Historiante? Essa questão dessa, digamos, aceitar uma conversa, uma mentira de um lado ou de outro, vai ocorrer e vai continuar por um longo tempo, porque é algo já utilizado pela mídia há muito tempo para demonizar os seus inimigos. Você demoniza seus inimigos para conseguir apoio. E realmente agora é só analisar direito, porque vai ter algumas notícias verdadeiras, vão ter, mas a gente vai ter que fazer bem direitinho aquele filtro para ver esse debate de informações, para não ficar sendo sujeito apenas à enxurrada de apenas um lado. Pois é. Aí eu vou pegar outro comentário aqui. Cláudio Roberto não quis, eu vou logo jogar para os ouvintes isso. Tá. Eu sou do contra. Em qual narrativa vocês vão acreditar, gente? Na minha. Que vou editar e vou cortar a fala dele. Isso é censura, camaradas. Tá vendo? Não pode. Mas eu vou pegar... Guerra de informação. Pois é, eu vou pegar a fala aqui do seguidor da gente, o Manuel de Oliveira, o @ManuelP2MJ. Ele falou o seguinte: eu acho que esse podcast ele pode tanto debater sobre o que é guerra de informação, quanto explicar o que não é guerra de informação. Por exemplo, ele fala o seguinte aqui: o exemplo mais simples e claro, a Globo com informações sensacionalistas sobre o Enem de 2021. Eu não quero nem imaginar a quantidade de estudantes que ficaram sob pressão psicológica, ansiosos e afins a cada notícia especulativa da Globo sobre a elaboração e realização do Enem. E aí ele fala sobre a questão da prova impressa, né, do resultado das médias de nota, da redação, e ele fala sobre a pressão. O país já está sob muita pressão de uma pandemia, e a imprensa faz esse tipo de trabalho. Foi uma covardia, principalmente os candidatos que estavam na sua primeira participação do exame. Manuel, isso não é guerra de informação. Isso é serviço público que toda e qualquer instituição de notícia, todo órgão noticioso precisa passar o que está acontecendo, por exemplo, com o Enem, que é um dos exames mais importantes de acesso ao ensino médio que nós temos no Brasil. O que a Globo fez foi noticiar o que estava acontecendo. Se houve erro, foi de quem organizou o Enem, que permitiu que uma série de problemas acontecessem. E o resultado disso a gente já sabe, né? O ministro da Educação revelou-se aí que era um cara que estava desviando verbas, que estava praticando corrupção dentro do ministério e tava nem aí para a realização do Enem. A verdade é simplesmente essa. A gente culpar o emissário pela notícia é muito errado. Então não é que a Globo tinha problema, produziu matérias e causou a pressão psicológica nos alunos. A pressão psicológica veio principalmente do despreparo do gerente da pasta da educação, que simplesmente deixou a educação a Deus dará, prometendo barra de ouro aí para pastor e sucateando o INEP, provocando inclusive a demissão em massa deles. Eles pediram demissão, os funcionários do INEP pediram demissão porque não queriam trabalhar sob pressão que estava acontecendo naquele momento. Então, isso aí não é guerra de informação não, tá, querido? Fique tranquilo, isso aí é só informação mesmo sendo passada. Isso não quer dizer, claro,
que órgãos de imprensa não trabalhem com essa possibilidade de guerra de informação. A imprensa pode ser também um veículo de utilização da guerra de informação ou dessa coisa do firehosing, né, de jogar, despejar informação, seja lá qual for, mas a gente sabe que isso não necessariamente está ligado à grande mídia, está mais ligado a grupos políticos que utilizam-se das mídias sociais. Mas claro, a mídia vai fazer isso em algum momento. Já fez, né? Controlar a informação é a coisa mais simples e mais recorrente que pode ser feita na mídia. Você que é nosso ouvinte, que acompanha esse podcast a cada semana e adora ouvir os nossos papos, que tal a gente fortalecer os nossos laços de amizade? É simples demais e nem precisa pausar o episódio, né, Felipe? Exatamente, Paulo. Se você está ouvindo a gente agora, seja no Spotify ou seja na Apple Podcast, pra gente ficar mais íntimo, pra gente falar cada vez mais ao seu ouvidinho, você faz o seguinte agora. Enquanto tá ouvindo a gente, vai lá, avalia a gente no seu aplicativo de áudio. Vai lá no Spotify, dá 5 estrelas pra gente. Vai lá no Apple Podcasts, dá 5 estrelas pra gente. Isso fortalece o nosso relacionamento e você fica cada vez mais perto da gente. Faz isso pra gente, dá essa moral lá agora. Bom, meus amigos, chegamos à nossa reta final da gravação. Eu queria agradecer a todos e todas que interagiram conosco e mandaram suas falas. E se você que nos ouve tá a fim de mandar suas considerações sobre o tema da gravação, basta você acessar @ohistoriante no Facebook, Instagram ou Twitter e mandar suas interações lá pra gente. Chegamos na nossa área de indicações. É um momento que nós dedicamos com muita alegria para os nossos apoiadores, né, seu Kleber? Isso mesmo, é uma parte aqui que o pessoal gosta muito dessas indicações, o pessoal assiste, lê, curte. E essa parte a gente vai dedicar aqui para os nossos apoiadores, que é o pessoal que acredita no Historiante e faz seu apoio e ajuda na manutenção do portal Historiante. E aqui vamos deixar o nosso afetuoso abraço, aquele copinho de água gelada, porque o café tá caro. Então, vamos mandar aqui este abraço para Bruno Santos de Araújo, Emerson de Oliveira Brito e Viviane Raquel Valério da Silva. Vamos deixar aqui este abraço para vocês e para todos os outros que apoiam o portal Historiante. É isso aí. E eu vou fazer uma menção honrosa aqui. Você me permite, Kleber Roberto, fazer uma menção honrosa? Não. Permite. Porque é guerra de informação agora. O Kleber é um lascado mesmo, viu? É o seguinte, Kleber Roberto e Catiane Bispo, um dos nossos apoiadores, o Danilo Terra, mandou um áudio aqui pra gente. Olá, tudo bem? Estou aqui como ouvinte do Historiante para dar um feedback. O episódio da semana ficou impecável, ficou muito bom mesmo, do Lula, né? Fiquei muito feliz por ter meu nome citado, né, como Sempre Terra. Meu nome ainda não foi citado como apoiador, exijo minha citação, e é isso. Mas eu só queria dizer que tudo isso perdeu o brilho, tudo isso não é que perdeu o brilho, mas ficou ofuscado é a palavra correta, ofuscado pela interpretação maravilhosa do Pablo, fazendo uma radionovela, para mim foi isso, uma radionovela da Revolução de 30, do caso do assassinato que gerou que foi a gota d'água para a Revolução de 30. Foi fantástico. A trilha sonora, os disparos, o som de disparo, a entonação. Porra, tá de parabéns. Parabéns pro Pablo. Outro comentário como apoiador, outro feedback como apoiador, é que a ideia do FAQ para mim foi muito perfeita. E como eu moro em cidade pequena e eu só escuto podcast dirigindo, eu chego muito rápido nos lugares, então o podcast dura uns 2-3 dias para eu conseguir escutar tudo. E o FAQ para mim é perfeitinho, é enxutinho. É o tempo de eu sair de casa, chegar no trabalho, eu sair do trabalho e chegar em casa, eu escuto o episódio inteiro. Parabéns, equipe!
Que maravilha. Aí o Danilo, ele é um cara, pela voz dele eu já saquei que ele é um cara super pra cima, viu? Mas assim, obrigado Danilo Terra, está sendo mencionado aqui nominalmente, recebemos os seus elogios, ele fez um elogio aí ao episódio que saiu no final da semana passada, que foi sobre a censura no Lollapalooza, e sobre o FAQ Historiante, que é esse programete que sai toda segunda-feira, bem resumidinho, bem rapidinho, sobre algum conteúdo histórico. E aí fica a dica, né, você que nos ouve na mesa redonda no final de semana, nos ouça também lá no FAQ Historiante. Então fica aí. Danilo Terra, nosso abraço. Ah, e minha irmã tá aqui falando, porque eu estou viajando com minha irmã, entendeu? Minha irmã tá aqui me lembrando que ele é um apoiador. E ganhou uma super participação, hein? Pois é. Ok, então é isso. Chegamos à nossa área de indicações. Catiane Bispo, você que tava sumida aí, comece você falando. Eu vou fazer aqui uma indicação da série O Arsenal dos Espiões, que está disponível na Netflix. Essa série é muito interessante, como o que ocorre, né, nos bastidores dessas notícias que a gente sempre vê na televisão. Eu costumo dizer que quando a gente assiste alguma coisa, a gente tem que pensar por que aquilo está acontecendo, principalmente quando a gente fala de política internacional. E essa série eu tenho certeza de que vai mudar muito a visão de vocês sobre o que acontece nos bastidores, né? Quem são os informantes do governo. E eu não vou dar mais spoiler, assistam, é muito legal. E, bom, já vou dar aqui a dica das minhas músicas, da minha música para vocês. A gente falou um pouquinho sobre a questão da guerra da Ucrânia. O uso da força nunca é uma justificativa, volto a dizer, como já foi falado aqui também pelos meus colegas. Mas eu já vou dar a dica aqui sobre a música do The Black Eyed Peas, Veja se tá bom, tá, Pablo? Where is the love, né? Onde está o amor? Que é uma letra que fala muito sobre a destruição, né? Sobre a intolerância. Então quer dizer que se não for parecido conosco, então se justifica a nossa violência. Então indico que vocês escutem a música. Quem não manja muito de inglês, então que busque, né, a tradução, porque é uma letra muito forte, uma música antiga, mas que ainda infelizmente continua bem atual. Então fica aqui as minhas dicas para vocês. Bem, eu vou mandar aqui uma indicação, que é uma série, um documentário no caso, desculpe, série, eu estou carente de séries boas, mas vou mandar aqui um documentário, que é um documentário muito interessante, que é Ucrânia em Chamas, que esse documentário ele vai basear exatamente naquele momento em que teve todos aqueles movimentos políticos na Ucrânia que resultaram na derrubada de Viktor Yanukovych em 2014, que era um político pró-Rússia, que tinha apoio de Putin. E esse documentário vai mostrar toda essa polarização que acabou surgindo na Ucrânia, essa divisão entre pessoas pró-Rússia e também pessoas que acabaram se radicalizando, indo para uma extrema-direita. E dentro desse documentário vai também trazer a questão da Revolução Colorida, que essas revoluções coloridas não são nada muito bonitinho, não. São revoluções que têm como objetivo a derrubada de governos que sejam governos digamos, OTAN ou anti-Estados Unidos, e vai ser movimentos que vão ter um apelo popular muito grande, e esse apelo popular atualmente a gente vê através do uso de redes sociais, do uso toda essa máquina da cyberguerra, tudo isso para engajar as pessoas dentro dessas revoluções coloridas, como foi essa revolução, entre aspas, que nada mais foi do que um movimento orquestrado para a derrubada do presidente Viktor, lá em 2014. Eu aconselho vocês a assistir. E dizem que foi com investimento norte-americano. Isso, também. E aí vocês veem toda essa articulação, que é uma articulação que a gente até lembra, não é, professor Pablo, na nossa Minipédia, que a gente já falou bastante sobre isso, né? Articulações norte-americanas para derrubar governos, botar outros governos, muitas vezes ditaduras, não é? A gente já falou bastante sobre isso em minipédias, podcasts. Eu acho que a gente poderia fazer até um podcast sobre a presença norte-americana desestabilizando as democracias latino-americanas. Fazer geopolítica na Latinoamérica sobre isso. O pessoal pode deixar lá, né, um comentário no card desse aqui lá no feed. Pode fazer sobre esse assunto.
a gente vai lá e manda ver. Boa ideia. O assunto é muito bom. Teria um episódio muito legal, inclusive. Com certeza. Bem, as músicas, eu vou deixar 2 músicas aqui que são exatamente músicas que mostram o poder tanto da questão de tentar censurar uma música, como também essa questão, vamos dizer assim, entre aspas, de uma guerra da informação com relação a uma arte, que no caso a música. A primeira eu vou deixar aqui é The Number of the Beast, do Iron Maiden. E por que eu estou deixando essa música? Porque essa música, ela é baseada em um filme, A Profecia 2. Ela é baseada no Apocalipse. Aí o pessoal nos Estados Unidos, que foi exatamente o momento que estava tendo um engajamento dos conservadores e tal, é quando vem uma música, The Number of the Beast, vão dizer, é uma música do demônio. É uma música do cão, não pode tocar tal, mas só que aí começou a engajar na mídia. O pessoal começou a ir atrás, tal, sair nas revistas, sair nos jornais, o pessoal começou a ir atrás para ouvir, e aí os próprios músicos queriam dizer, não gente, não tem nada a ver com música satanista não, é baseada num filme. Só que aí Stevie Harris, que foi o autor da música, e ele até depois disse que não, assistiu o filme, aí teve um pesadelo e decidiu fazer a música com essa base do filme. Ele pegou e disse, não gente, pode deixar essa sair na mídia do jeito que tá engajando a banda. E deu certo, que foi um momento em que deu um boom do Iron Maiden nos Estados Unidos. Tudo por causa dessa repercussão. E a outra música que eu vou deixar é da banda Twisted Sister, que é a música We're Not Gonna Take It. E essa música, ela até é interessante, porque ela foi utilizada por Trump na campanha. E o vocalista de Snyder disse que ou Trump tirava ou seria processado, porque ele não dava autorização para Trump utilizar essa música. E o vocalista de Snyder até disse que preferia nas eleições, na última que teve nos Estados Unidos, votar numa batata assada do que votar em Trump. Porque Trump era o exemplo supremo do que poderia ser um governante à frente de uma pandemia. Rejeitando kits, fazendo fake news, incentivando negacionistas. Ele até disse, no momento da pandemia a gente precisava de ter um Biden ou ter como é que é o outro político americano que dizem que é socialista? Esqueci o nome. Bernie Sanders. Isso mesmo, ele disse que preferia ter Sanders ou Biden na frente da pandemia porque Trump ia deixar morrer muita gente. E ele, nessa música, We're Not Gonna Take It, ele disse, ou Trump não usava, ou ele seria processado por usar uma música sem autorização. E essa música é até interessante, que é uma música que se baseia exatamente nas pessoas lutarem por seus direitos, para não ficar sendo manipulados pelo sistema. E aí eu deixo minhas 2 indicações musicais. Beleza. Eu vou fazer a indicação do filme sobre o Edward Snowden não, Julian Assange. Vou deixar o filme O Quinto Poder, foi dirigido pelo Bill Condon e é estrelado pelo Benedict Cumberbatch. É um filme sobre toda aquela questão do WikiLeaks e como o Julian Assange ele vai empreender esse grande vazamento de informações. Esse assunto, inclusive, a gente teve o prazer de receber a Natália Viana, que trabalhou com o Julian Assange no caso do WikiLeaks, né? A gente teve essa honra de recebê-la aqui no nosso programete. E eu acho que é um filme interessante que aborda um pouco sobre essa questão da guerra de informações. Eu acho que pode ser utilizado como base. Vou dar uma outra dica que eu lembrei agora, enquanto a gente conversava, do livro Admirável Mundo Novo. O Aldous Huxley, ele constrói uma realidade, a distopia dele, aonde a informação ela não era privada, ela não era controlada através da privação. A informação era controlada através da abundância de informações, a tal ponto em que as pessoas elas não iam nem se importar mais em ir atrás dessa informação. Ou seja, seria tanta informação despejada sobre essas pessoas que elas iam recebê-las com passividade, sem analisar, sem refletir, e iam meio que perder o interesse por se informar. Então é um outro tipo de controle, é o controle pelo excesso, é o controle pelo despejo de informação, né? Que é justamente esse conceito que a gente trabalhou aqui ao longo do episódio do Firehose. Então fica a dica, Admirável Mundo Novo, o filme O Quinto Poder
E pra nossa playlist eu vou botar só uma música hoje, que é do Gabriel Pensador e do Maneva, que é Um Só, que reflete um pouco sobre essa questão das fake news e como isso influencia a nossa vida, enfim. Eu acho que é uma música interessante pra gente sugerir aí pra nossa playlist, pra galera ouvir. Então é isso, temos um podcast, chegamos ao final da nossa gravação, aos trancos e barrancos, mas estamos todos vivos, né? E você que chegou aqui, receba o nosso abraço. Nós ficamos felizes demais de saber que você ouviu esse programete até o final. E saiba que isso faz o nosso final de semana mais feliz, né? Pensando que você está nos ouvindo no final de semana. Mas tudo bem. Meus amigos, então é isso. Ficamos por aqui. Um grande abraço. E no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo. 1, 2, 3. Tchau! Cleber participou, tá vendo? Tá vendo aí? Ele participa arrastado, ele fala. Ele chega morto no final do episódio.